Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa apostila. Então, nós vamos corrigir da página 141 do módulo 2. Questão 1. Considerando a situação apresentada na página 140, se Maurício tivesse 3 opções de bermuda e 4 opções de camiseta, quantas possibilidades de compor o conjunto? Então, você tem aí na sua figura aí ao lado, né, o nosso amiguinho aí, o Maurício, coçando a cabecinha aí, porque ele só tem 2 bermudas e 3 camisetas aí, para ele compor o look do dia. Agora, nós aumentamos a opção dele. Agora, nós temos 3 opções de bermuda e 4 opções de camiseta. Então, 3 bermudas multiplicado com 4 camisetas. Então, 3 vezes 4, 12. Então, agora ele tem 12 possibilidades aí de compor um novo conjunto. Lá na página 142, nós temos aqui uma informação aqui que ele quer saber depois a atividade em cima dessa informação. Está dizendo o seguinte: a partir de 1990, as placas de cor amarela de identificação de automóveis com 2 letras e 4 algarismos foram substituídas pelas placas de cor cinza com 3 letras e 4 algarismos. Então, gente, só para dar uma relembrada, até 1990, as placas do carro elas eram amarelinhas e só tinha 2 letras e 4 algarismos. Agora ela mudou de cor, né? Ela passou para ser cinza e aumentou uma letra. Então, em vez de 2, agora são 3 letras com 4 algarismos. E já teve mudança de novo, né? Porque agora já tem a nova placa aí, a placa do Mercosul. Então, vamos ver aqui o que ele está dizendo. Olha só quais eram essas possibilidades aqui com o aumento aí da frota de automóveis. Então, agora nós sabemos que a letra do alfabeto são 26. Então, para a primeira letra, nós temos 26 possibilidades. Para a segunda letra, outras 26 possibilidades. E para a terceira letra, outras 26 possibilidades. Para os números, cada algarismo aqui eu tenho 10 possibilidades. Então, multiplicando 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, nós vamos ter 175.760.000 possibilidades de compor aí uma placa. Aí aqui ele fala das outras cores, né? Placas diferentes aqui, o que serve cada uma. Então, a cinza é usada para identificar os automóveis particulares, a vermelha, os carros de aluguel, né? Que são táxis, ônibus e caminhão, e a preta é usada mais para quem coleciona aí automóveis. Então, o que ele quer com essas informações aqui? Ele quer saber, com a mudança em 1990, houve um aumento de quantas possibilidades de compor placas diferentes. Então, vamos lá calcular as possibilidades que a gente tinha até 1990. Então, eram só 2 letras. Então, vai ser 26 vezes 26. E continuou sendo 4 algarismos. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter 6.760.000 possibilidades. Então, vamos lá diminuir agora, ó. Nós vamos pegar as possibilidades da placa cinza e diminuir das placas amarelas, para a gente ver aí qual foi o aumento. 175.760.000 menos 6.760.000, nós vamos ter 169 milhões de possibilidades. Então, houve um aumento de 169 milhões de possibilidades. A questão número 2. Construa um diagrama de possibilidades para determinar a quantidade de números de 2 algarismos diferentes que podem ser formados com os algarismos 2, 3 e 5 sem repeti-los.
Então, vamos lá formar o nosso diagrama. Então, temos aqui os algarismos 2, 3 e 5. Então, eu tenho aqui o 2 com 3, que vai me dar o 23, o 2 com 5, que vai me dar o 25, o 3 com o 2, que vai me dar o 32, o 3 com o 5, que vai me dar o 35, o 5 com o 2, que vai dar o 52, e o 5 com o 3, que vai dar 53. Então, quantos algarismos nós formamos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, podem ser formados 6 números de 2 algarismos cada. Página 143. Questão 3. Em uma sorveteria, o cliente pode escolher entre 6 sabores de sorvete e uma entre as 4 coberturas. Túlio olha para o painel com sabores e está indeciso sobre qual combinação pedir. Então, vamos lá na nossa tabelinha lá que o Túlio está olhando. Olha só, sorvete nós temos chocolate, coco, limão, maracujá, morango e uva. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 sabores de sorvete. Agora, vamos lá para as coberturas. Caramelo, chocolate, leite condensado e morango. Então, é 1, 2, 3, 4 possibilidades de cobertura. Aí ele pergunta, Túlio tem quantas possibilidades de escolha? Então, são 6 sabores e 4 coberturas. Então, as possibilidades é 6 vezes 4. 6 vezes 4, nós temos 24. Então, o Túlio tem 24 possibilidades aí de escolhas. Questão número 4. Quantos números é possível formar usando todas as fichas ao lado, sem repeti-las em um mesmo número? E qual é o maior deles? Então, nós temos aqui 4 fichas. As 3 primeiras têm algarismo. 6, o 3 e o 9. E a última é uma vírgula. Então, significa que nós vamos ver aí a possibilidade de números decimais. Então, o que eu fiz aqui primeiro? Eu montei aqui um diagrama de possibilidades. Olha só, eu peguei os algarismos, tá? Comecei do menor para o maior. Peguei o 3, o 6 e o 9. Aí eu formei os números aqui de 3 algarismos, ó. O 3 com 69, 369. O 3 com 96, 396. O 6 com 39, 639. E o 6 com 93, 693. O 9 com 36, 936. E o 9 com 63, 963. Então, aqui eu tenho 6 possibilidades. Então, 3 vezes 2, 6 possibilidades. Só que você pode ter notado que ainda a gente não usou a vírgula. Então, nós temos que transformar aqui isso em números decimais. Então, olha só o que a gente vai fazer. Como a vírgula só pode ocupar a segunda e a terceira casa decimal, então nós temos aqui, ó. Vamos pegar aqui o 396, por exemplo. Eu posso colocar a vírgula aqui e depois eu posso deslocar a vírgula para cá. Então, a casa da dezena e a casa da centena. Então, eu vou deslocar a minha vírgula 2 casas. Então, se eu vou andar 2 casas, eu vou pegar a quantidade de algarismos que eu tenho aqui, que são 6, e vou multiplicar por 2, que é a possibilidade de 2 casas. Então, eu tenho 12. Então, o que vai acontecer? Para eu usar a ficha da vírgula, eu vou ter a possibilidade de formar 12 números. Então, tá aqui os 12 números formados, ó. Vou pegar aqui primeiro o 369, tá? Então, ele vai ficar 3,69. Depois, o 3,96. Depois, 6,39. 6,93. 9,36 e 9,63. Então, esses números aqui foram uma casa.
Agora, nós vamos deslocar duas. 36,9, 39,6, 63,9, 69,3, 93,6 e 96,3. Então, tá aqui todas as nossas possibilidades, formando aí os números decimais. Então, aqui ao todo eu tenho 12 números. E qual que é o maior deles? 96,3. A próxima questão. De acordo com o Detran, em 2018, ainda estavam disponíveis os prefixos de placa de automóvel com 3 letras, conforme o indicado a seguir. Então, para comprovar as letras, vai começar com a letra M e depois nós temos mais 2 possibilidades. Então, quem vai ser essas possibilidades? Que ele está descrevendo aqui, ó. Sendo disponível para o segundo espaço, então, para esse segundo espaço, eu só posso ter as letras X, Y e Z. E para esse terceiro espaço, nós só temos a possibilidade das letras A, B, C, D, E, F, G e H. Então, determine a quantidade de prefixos disponíveis para o emplacamento. Então, o M a gente já manteve, X, Y, Z são 3 letras, A, B, C, D, E, F, G, H são 8 letras. Então, fazendo a multiplicação, ó, 1 do M vezes 3 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Então, a quantidade de prefixos disponíveis para emplacamento é 24. Agora, na página 144. Questão 6. Para ter acesso a um site, Tiago cadastrou uma senha composta de 3 letras, seguidas de 4 algarismos que podem se repetir. Sabendo que ele usou apenas as letras que compõem seu nome e os algarismos de 1 a 4, quantas são as possibilidades de senhas diferentes que Tiago pode ter cadastrado? Então, olha só. A quantidade de letras do nome do Tiago são 5. Então, ele usou 3 letras para poder fazer essa senha. Então, para cada letra, ele tem 5 possibilidades. 5 para a primeira letra, 5 para a segunda letra e 5 para a terceira letra. E ele usou 4 algarismos que podem se repetir. E esses algarismos é só de 1 a 4. Então, para o primeiro algarismo, 4 possibilidades. Para o segundo algarismo, 4. Para o terceiro algarismo, 4. E para o quarto algarismo, 4 possibilidades. Então, temos aí a multiplicação entre as possibilidades. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, essa multiplicação vai me dar 32 mil. Então, Tiago pode ter cadastrado 32 mil possibilidades de senhas diferentes. Questão 7. A senha de acesso de um site é composta de 2 vogais seguidas de 2 algarismos que podem ser repetidos. Quantos usuários com senhas diferentes podem ser cadastradas nesse site? Então, vamos lá. São 2 vogais. A gente sabe que as vogais são 5. Então, tá aqui, ó. 5 para a primeira vogal e 5 possibilidades para a segunda vogal. 2 algarismos que podem ser repetidos. A gente sabe que a gente vai usar os algarismos do 0 até o 9. Então, são 10 algarismos para a primeira possibilidade e 10 para a segunda possibilidade. Então, nós temos 5 vezes 5 vezes 10, que vai dar 2.500. Então, podem ser cadastrados 2.500 usuários. Letra B. Suponha que um usuário tenha esquecido o último algarismo de sua senha e que para testar cada senha ele demore 10 segundos. Quanto tempo, no máximo, ele vai levar para acertar a senha? Então, ele vai ter aqui, ó, 10 tentativas, porque são 10 algarismos, né? E ele vai gastar 10
segundos. Então, 10 tentativas vezes 10 segundos, nós vamos ter aqui 100 segundos. Então, 100 segundos, ou 60 segundos, a gente sabe que equivale a 1 minuto. Então, se são 100 segundos, isso aqui vai equivaler a 1 minuto e 40 segundos. Então, ele vai levar 10 segundos ou 1 minuto e 40 segundos para poder acertar essa senha aí. E a última questão, questão número 8. Isso aí é resposta pessoal, tá, pessoal? Então, eu deixei aí um exemplo, uma sugestão para você poder fazer sua tarefa, mas isso aí é pessoal. De acordo com as informações do quadro a seguir, elabore um problema envolvendo possibilidades e peça a um colega que o resolva. Não tem como a gente pedir o nosso colega para resolver, né? Em seguida, verifique se ele o resolveu corretamente. Então, foi dada aqui uma tabela para nós com o prato principal, filé de peixe, bife acebolado e frango grelhado. A salada, salada de beterraba, salada de berinjela, salada mista e salada de folhas verdes. E a opção de sobremesa, creme de maracujá, torta de abacaxi, pavê de morango, bolo de chocolate, pudim de brigadeiro. Então, eu coloquei aqui uma sugestão. Em um restaurante, o cliente escolhe uma opção de carne, uma de salada e uma de sobremesa. Então, eu coloquei a opção de carne, mas você pode colocar prato principal. Coloquei carne porque o prato principal aqui tudo está envolvendo carne, tá? E uma de sobremesa das que estão dispostas no quadro. Sabendo disso, quantos pratos diferentes um cliente, opa, faltou um L aqui, né? Um cliente pode montar. Então, nós temos aqui prato principal, que é a carne, são 3 opções. De salada, são 4 opções. E de sobremesa, 1, 2, 3, 4, 5 opções. Então, multiplicando 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60. Então, o cliente pode montar 60 pratos diferentes. Então, tá aí a correção da nossa tarefa. Ok?